sociais, nas emissoras de rádio, televisão, internet, de um modo geral. O Voaden, você acha que ele viveu uma das noites mais complicadas, uma das jornadas mais complicadas da carreira dele, Nadine? Então, a arbitragem em si, né, não vive um bom momento. Eu acredito que as polêmicas não estão somente nesse jogo de ontem, mas em vários jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. A gente está com frequência falando sobre polêmicas de arbitragem mais do que deveria, né? Ontem, eu acredito que não foi uma boa noite de Leandro Voaden. Ele é um bom árbitro, na minha opinião, porém, os árbitros, eles vivem aqueles momentos altos e baixos, né? Não tem um árbitro que tem uma carreira contínua, que fale assim, ainda mais que ele tem, eu acho que mais de 20 anos de carreira. Então, é algo que acontece de fato, assim como um jogador que tem uma boa temporada, outra temporada não tão boa assim, mas ontem é uma noite que, com certeza, ele não deve querer lembrar como uma noite boa, porque a interpretação dele nos lances, que a gente vai discutir, com certeza vocês estão discutindo já há bastante tempo, são polêmicos, lances de interpretação. A intervenção do árbitro de vídeo também é algo que no Brasil acontece com muita frequência e sem critério. É o que chama mais atenção, é a falta de critério. Num lance chama, no outro lance não chama. Isso que os torcedores, eu acho que reclamam mais, né? Porque se chamassem todos os jogos, em todos os lances, eles até aceitariam mais, como o lance de mão, de bola na mão. As pessoas hoje estão aceitando mais, apesar de não concordarem sempre, mas aceitam. Por quê? Porque está sendo marcado, de fato, com mais frequência o mesmo tipo de lance. Agora, quando é um outro lance que o árbitro de vídeo interfere, um lance semelhante ele não interfere, aí que causa grande polêmica. Sem dúvida, sem dúvida. Quando você falou desse lance de mão, foi o lance que caracterizou o pênalti marcado para o Palmeiras, né? Que na cobrança de escanteio a bola sobrou para o Dudu, ele chutou para o gol e o Caleri, claramente sem nenhuma intenção de colocar a mão, até porque foi uma bomba do Dudu e meio que a queima-roupa, mas hoje em dia, na minha opinião, a regra piorou nesse aspecto, porque era muito mais legal você marcar uma imprudência no máximo, ou até a intenção do jogador botar a mão na bola ou não. Esse tipo de lance é um lance que o cara não tem o que fazer, porque não sabe nem onde está a bola, é no reflexo que ele abre o braço, não é para ter a intenção de interceptar a bola, de evitar o gol, né? Era assim antigamente, e eu preferia desse jeito, mas hoje não é, então os árbitros, até mesmo não concordando com essas mudanças, são obrigados a marcar. Então aí nada a discutir, né, Nadine? Exatamente. Nem sempre o árbitro concorda com a regra, ainda mais aqueles que jogaram futebol. Quando a gente comenta com ex-jogadores, eles falam, Nadine, onde eu vou colocar meu braço quando eu quero subir a intenção? O fato, a palavra intenção não é levada em consideração na regra do jogo em questão de conceitos da regra, que deveria, na minha opinião, mas hoje não é levado, principalmente em lance de mão. Né? Você falou, ele não tem intenção alguma de colocar a mão na bola. Porém, o que é analisado são os conceitos. Ele virou o corpo, ele aumentou o espaço corporal dele, de fato, o braço está afastado do corpo dele? Sim. Então, quer dizer, ele aumentou o espaço corporal. Ele bloqueou a passagem da bola. Se ele não está com aquele braço naquele lugar, a bola passaria por ele? Sim. Então, vai ser marcado. É o tipo de lance que muitas pessoas não concordam, mas estão aceitando que vai ser marcado. Até o jogador já está aceitando, né? Não estão discutindo tanto. Então, de fato, esse lance do Caleri, que botou a mão na bola, para mim foi um lance que eles acertaram nesse jogo. Pois é. No primeiro tempo ainda, Nadine, teve um lance que o Palmeiras também reclama, e foi até objeto de conteúdo do Abel Ferreira na entrevista coletiva depois do jogo, do Dudu, né, que ele partiu para cima do adversário na grande área ali, o jogo estava 2-0 para o Palmeiras, e ele ali foi meio que interceptado pelo jogador de São Paulo, foi meio barrado, o jogador foi no corpo do Dudu e a bola já tinha passado, e o Palmeiras reclama de pênalti. Para você foi pênalti aquele lance? Então, para mim foi pênalti. O Diego Costa, ele utiliza o braço para bloquear a passagem do adversário, né, do Dudu. Ele não vai disputar a bola, ele vira o corpo e coloca o braço na frente justamente para impedir que o jogador continue a jogada. Então, para mim é pênalti. Porém, eu entendo que é um lance de interpretação e o árbitro estava muito bem posicionado naquele lance. Ele faz o gesto de que para ele não foi nada, foi um contato de jogo. Apesar de eu achar pênalti, se eu estivesse no árbitro de vídeo, eu não chamaria. Porque o ângulo de visão do árbitro estava muito aberto, ele estava muito perto. E ele entende como contato de jogo, ou talvez que o jogador tenha valorizado demais o contato. Porém, na minha opinião, é pênalti, tá? Se eu estivesse em campo, teria que marcar, na minha opinião. Pois é, eu também fiquei com a impressão de pênalti. E também entendo isso que você falou, do VAR não ter chamado.
para o Voaden ir ver. Embora o Voaden, assim como alguns outros árbitros que eu já tenho percebido, né, desde o advento do VAR aqui no Brasil, eles têm deixado muita responsabilidade para o VAR. Não sei se é algo combinado antes do jogo, mas lances assim realmente muito decisivos, como um pênalti, né, algo assim que pode determinar uma mudança drástica no decorrer do jogo, tem muitos árbitros que estão deixando meio que esse tipo de jogada na mão do VAR para chamar ou não. O Voaden é um desses casos. O Daronco, eu já vi fazer muito isso também. Ele prefere marcar um escanteio depois de um lance ali, uma confusão na área, do que apitar um pênalti e depois ter que voltar atrás e recuar na decisão. Acho que tem árbitros que estão começando a usar o VAR como se fosse uma muleta para não tomar uma decisão mais drástica em campo, viu, Nadine? Então, eu já tenho uma outra visão em relação a isso. Eu estou achando que eles querem mais deixar o jogo correr, dizer que é aquele árbitro sul-americano, de Libertadores, árbitro europeu, que deixa o jogo correr, que não marca qualquer tipo de contato, do que deixar a responsabilidade para o árbitro de vídeo. No caso, esses árbitros que você citou, né? O Leandro Voaden, o Anderson Daronco, até o Rafael Paulo, são árbitros que estão tentando deixar o jogo correr mais. Porém, se eles fizessem isso em todos os lances com o mesmo critério, até passaria mais batido. Mas o árbitro de vídeo, ele está ali, em algum momento ele vai chamar. E ele vai chamar em um lance e não vai chamar no outro. Aí fica o problema. Porque a interpretação do árbitro em campo não está sendo a mesma, né? E é perigoso esse estilo de apitar hoje com o árbitro de vídeo. Porque se você não marca uma falta clara, você está se omitindo a isso, né? Que é o que está acontecendo com a arbitragem brasileira, eu acho. Que eles estão mais preocupados com estatística, de dizer que é um árbitro que deixa o jogo correr, que marcar lances que está na cara deles, que é falta. E tem que marcar. Quando você fala que, por exemplo, o VAR acertou ao não chamar o Voaden naquele lance que ele não deu pênalti, o Voaden também estava em cima do lance em que o Caleri, em que foi marcado o pênalti sobre o Caleri, tanto é que ele quase atropelou o Caleri ali, apitando e marcando falta de ataque do Caleri, porque caiu ali, pôs a mão na bola, e aí o VAR chamou. Quer dizer, o VAR também poderia ter visto que o Voaden estava inteiro na jogada, mas resolveu chamar. E o pior, chamou para rever um lance que nada aconteceu. Um pênalti desse tipo aí que foi marcado ontem para o São Paulo, na Europa isso aí daria meme, viu, Nadine? Eu concordo com você, justamente isso. O fato de não marcar contatos, às vezes a interpretação, o árbitro de vídeo fica nessa, ele não chama de um lance e chama no outro. Para mim não deveria ter chamado em nenhum, até porque esse que ele chamou, para mim não foi nada, de fato. O contato do Gustavo Gomes no ombro do Caleri não foi o que derrubou o Caleri. Ele até escorrega, até torce o pé esquerdo, eu acho que mais sozinho do que o contato que foi para derrubá-lo. E para piorar, o Voaden, além de voltar atrás da sua marcação, que para mim tinha sido correta, falta de ataque pela mão na bola do Caleri quando ele cai, ele marca o pênalti e mostra um cartão amarelo. Se ele marca um pênalti, ele tem que mostrar o cartão vermelho. Claro. Porque aquilo é uma oportunidade clara de gol sem disputa de bola. Porque se ele marca o pênalti pelo chão, é porque o jogador não disputou a bola. Então, dentro da área, sem disputa de bola, é cartão vermelho. Então, seria mais um erro que o árbitro de vídeo deveria corrigi-lo também. Ele fala assim, se ele sai daquela cabine do VAR e fala assim, eu vou marcar a penalidade e vou mostrar cartão amarelo. O VAR vai falar, não, ei, queridão, volta aqui. Você vai marcar pênalti, mas se você marcar pênalti é vermelho. Então, quer dizer, a comunicação ali foi falha em todos os sentidos. E, além disso, nesse mesmo lance, temos dúvidas se a posição do Caleri não estava uma posição irregular no início da jogada, se ele não estava impedido ou não. Que foi tão rápida a chamada do VAR que, para mim, eles não fizeram as linhas. Eu não posso afirmar isso, tá? Porque a CBF não divulgou o áudio, muito menos as linhas na transmissão. Aliás, estranhamente, né, Nadine? Porque o CNM tinha dado o compromisso de liberar os áudios mais importantes no dia seguinte, né? Até agora, nada, né? Eu vou ser uma pessoa crítica agora, porque todos eles que entram na comissão de arbitragem prometem muitas coisas. E acontecem nos primeiros 15 dias. Depois começa a não ser mais assim. Não é o primeiro que ele não solta, né? Já desde semana passada tem vários lances que estão questionando e ele também não soltou. Aquele do Náutico, que foi com o joelho, reinício, a expulsão do goleiro, até agora ninguém deu uma justificativa. Então, a promessa de quando entra lá e vai mudar tudo, é difícil. Não é assim também mudar tudo de uma hora para outra e fazer 1000 promessas que não vai conseguir cumprir. Claro. Mas que precisam falar alguma coisa sobre o caso, precisam, né? Dar algum tipo de satisfação, pelo menos para o clube. Claro, claro. E, Nadine, nesse lance aí você abordou, eu ia falar sobre essa situação,
todo gol que acontece, normalmente o gol é revisado desde a origem da jogada, né? E esse lance de impedimento, um possível impedimento na origem do lance, é meio que de manual, de cartilha de curso de arbitragem, né? De VAR, porque você tem que ver no nascedouro da jogada, primeira coisa, o cara tá impedido ou não tá? Então é algo meio básico, até infantil, primário, não daria para os caras terem deixado passar batido a traçada de linha. E ainda mais agora que o traçar das linhas, de acordo com o próprio compromisso do CNM também, tem que ser feito ao vivo, né? Ao mesmo tempo em que a transmissão está no ar para as pessoas assistirem, o VAR traça as linhas ao vivo e não foi feito também nem ao vivo, e pelo tempo que foi chamado VAR também, eu tenho quase que certeza que ali internamente também não foi feito, né, esse ato de traçar a linha do impedimento. E nas imagens que estão rodando por aí, a impressão é muito grande de impedimento, mas é um lance ajustado. Mas por ser um lance ajustado, é que deveria ter tido essa atitude, o VAR, de traçar as linhas, né? Exatamente. Não tem como afirmar que a posição era irregular, porém a minha sensação é de que tá? Que ele estaria impedido um pouco, mas estaria na minha visão. Porém, eu não posso confirmar isso. E por não poder confirmar, que é preciso uma linha. Porque nem eles podem afirmar que a posição era legal. Claro. Então, eles também precisam de uma linha para afirmar, a não ser que tenha alguém com muita segurança ali para dizer que, de fato, sem a linha, ele consegue confirmar que o cara está numa posição legal. Então, é esse tipo de coisa que a arbitragem precisa melhorar em relação a isso, já que o compromisso é a transparência, né? Pois é. E, Nadine, a gente tem visto, esse caso do jogo de ontem é um caso até muito bom para a gente ficar debatendo, porque tem inúmeros lances polêmicos e, na maior parte deles, na minha opinião, a arbitragem errou, tanto voada em campo como o VAR, mas a gente tem visto muitos lances bizarros acontecendo no Brasil, né? A arbitragem definitivamente não vive um bom momento. Pelo contrário, talvez esteja vivendo um dos seus piores momentos em termos